Olá, gente amiga. Bem-vindos a mais uma classe de espanhol do professor Freddy. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, os signos de pontuação, os sinais de pontuação. Então, antes de mais nada, eu queria dizer que eu vou falar em português, boa parte da aula, né, para que fique compreensível a todos. E queria dizer também que muito do que nós vamos ver agora, né, sobre os sinais de pontuação em espanhol, também vale para a língua portuguesa, certo? Então, ó, vamos lá, direto ao assunto aí. Os sinais de pontuação facilitam a leitura e a compreensão dos textos. Esses sinais ortográficos desempenham várias funções. Então, quais são as funções dos sinais de pontuação? Vamos ver a seguir. Podem limitar a extensão dos elementos da frase, indicar a modalidade de uma declaração, ou seja, se a frase é enunciativa, se ela faz uma afirmação, se ela é interrogativa, se ela é exclamativa, se ela é imperativa, etc. Tá? E até apontar a omissão de uma parte dela, de uma parte da frase, né? Por exemplo, quando eu digo assim, eu gosto de vinho, vírgula, Maria de cerveja. Essa vírgula está indicando o quê? Que eu omiti uma parte da frase. Eu omiti o verbo gostar. Eu gosto, o verbo gostar, de vinho, vírgula, Maria de cerveja. Está indicando uma omissão do verbo gostar. Maria gosta de cerveja, certo? Os sinais de pontuação em espanhol são obrigatórios na maioria dos casos, igual em português, pois sua presença ou ausência marca mudanças de significado ou são um reflexo da função sintática dos componentes de uma frase. Somente em certos contextos é opcional o uso dos sinais de pontuação e uma questão do estilo pessoal do orador. Então, para que as frases, né, façam sentido, é necessário que a gente pontue corretamente, né? Uma vírgula fora de lugar, por exemplo, pode alterar o significado total de uma frase, tá? Então, vejamos agora os nomes dos sinais de pontuação em espanhol com suas devidas explicações, certo? Primeiro sinal seria o ponto. Em espanhol a gente chama de punto, tá? Se utiliza para marcar graficamente o final de uma oração enunciativa, afirmativa ou negativa. O ponto sigue as seguintes normas de escritura. Então, ó, o ponto ele é usado para marcar graficamente, marcar ali no papel, o final de uma oração, o final de uma frase enunciativa, seja essa frase afirmativa ou negativa, tá? Regras aí sobre o uso do ponto. Se escreve pegado à palavra que lo precede. Ou seja, tem gente que está digitando um texto e na hora de vai colocar um ponto, ela escreve lá a última palavra da frase, ela dá um espaço e coloca o ponto. Está errado. Você escreveu a última palavra da sua frase, já coloca o ponto sem espaço antes, tá? Depois do ponto é que você vai colocar um espaço. Ó. A palavra seguinte se escreve errando um espaço livre. A palavra seguinte se escreve sempre com maiúscula. Então, depois de um ponto, mesmo que a frase seguinte seja na mesma linha, você vai sempre usar a letra maiúscula para começar a frase seguinte, tá? O ponto recebe distintos nomes según señale el final de um enunciado, de um párrafo ou de um texto. Então, de acordo, né, com a sua posição, o ponto vai receber diferentes nomes, tá? Se você tem um ponto e a frase seguinte continua na mesma linha, você vai chamar de ponto e seguido, tá? Se você tem um ponto, né, e a frase seguinte vai começar numa outra linha, né, num outro parágrafo, você vai chamar de ponto e aparte. E se o ponto estiver na última frase do texto, a gente vai chamar de ponto final, tá bom? Então, resumindo e repetindo, ponto e seguido é o ponto onde você tem a próxima frase na mesma linha. Ponto e aparte é o ponto, né, e a próxima frase vem na outra linha, num outro parágrafo. E ponto final é o último ponto, né, que fecha a última frase do texto, ok? O segundo sinal de pontuação que a gente vai ver é a vírgula. Como é que chama vírgula em espanhol? Coma, tá? Tá aqui, ó, la coma, ok? Então, ó, la coma é um signo de pontuação que sirve para delimitar unidades del discurso inferiores al enunciado
ou incisos que aportam informação secundária. Então, para você delimitar, né, unidades do discurso, partes do seu texto, né, inferiores a uma frase, porque as frases você separa com o quê? Com qual sinal? Com ponto, né? Ponto e seguido, ponto e a parte, tá? Mas se você quiser limitar, delimitar, separar elementos dentro de uma frase, você não vai usar o ponto, porque senão você vai criar outra frase. Você vai usar o quê? A vírgula, tá bom? A vírgula, ao contrário do que muita gente pensa, ela não existe apenas para respirar, né? Ela não representa necessariamente uma pausa de leitura, tá? Ela está ali muitas vezes para separar elementos de acordo com a sua função sintática, tá? Em determinados casos, o uso de las comas é opcional e responde ao estilo do orador, quien decide como quiere presentar a informação. No obstante, há muitos casos em que é de uso obrigatório, como enumerações, vocativos, números e cifras. Tá? Então, tem casos onde o uso da vírgula vai ser opcional e tem casos onde ele vai ser obrigatório, né? Por exemplo, como enumerações. O que são enumerações? Você vai listar coisas. Então, por exemplo, fui ao mercado e comprei carne, vírgula, leite, vírgula, frango, vírgula, ovos. Eu estou enumerando, estou fazendo uma lista de coisas. Então, eu vou separar cada item dessa lista com vírgulas. Tá? Vocativo. Vocativo também você sempre tem que usar vírgula. Por exemplo, vocativo é a palavra que você usa para chamar a atenção, né, do seu interlocutor, de quem você está falando. Maria, me traz um copo d'água. A palavra que é usada aí como vocativo é o quê? É o nome Maria. Então, como é um vocativo, você tem que separar ele do resto da frase com vírgula. Maria, vírgula, me traz ou traga-me um copo d'água. Tá bom? Los dois pontos. Significa os dois pontos, né? Nossos dois pontos, tá? Introduzem algo relacionado com o apresentado justo antes, como exemplos, enumerações, explicações, conclusões, etc. Tá? Então, ó, introduz os dois pontos, eles vão servir para introduzir algo relacionado com o que você acabou de escrever antes. Tá? Geralmente, enumerações, explicações. Né? Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, na minha casa torcemos para 2 times, 2 pontos. Aí eu vou explicar que times são esses. Flamengo e Vasco. Não é isso? Enumerações, por exemplo. Eu tenho 5 filhos. 2 pontos. João, Pedro, Maria, Tércia e Marta. Né? Então, eu estou enumerando. Tá? Antes de começar essa enumeração, eu vou lá e coloco os 2 pontos. Ok, gente? Igualzinho no português, não tem mistério. El ponto e coma. Ponto é ponto, coma é vírgula. Então, ponto e coma é ponto e vírgula. Né? Representam uma pausa maior que lá de uma coma e mais débil que lá de um ponto. Então, o ponto e vírgula, ele está no meio, ele é um intermediário entre o ponto e a vírgula. Tá? Se escreve sem separação com a palavra que o precede, seguido de minúscula. Então, você não deve colocar espaço antes de escrever o ponto e vírgula, igual o ponto. Coloca a palavra e depois o ponto e vírgula. Tá bom? Em muitos casos, o ponto e coma pode reemplazar-se por outros signos de pontuação, como a coma, o ponto e seguido ou os 2 pontos. Tá bom? Então, ponto e vírgula, você pode usar ele no lugar de uma vírgula, por exemplo, no lugar de 2 pontos, tá? Não tem assim uma regra específica para ele, certo? Os pontos suspensivos. O que são os pontos suspensivos? Em português equivale a reticências, né? São 3 pontos consecutivos, tá? Que se empregam para deixar um discurso em suspenso ou interrompi-lo. Então, são 3 pontos sucessivos que a gente usa para suspender uma frase, para interromper uma frase, tá? Se emplea no final de um enunciado a palavra seguinte da oração, no mesmo párrafo não, se escreve com maiúscula. Então, depois dos 3 pontos, né? Se eles estiverem no final de uma frase, a palavra seguinte é com letra maiúscula, tá? Se não marca no final do enunciado, sino que a oração continua, a palavra seguinte se escreve com minúscula. Então, você está escrevendo, você colocou 3 pontos, mas você não terminou aquela frase,
Então, a palavra seguinte, depois dos 3 pontos, será escrita com letra minúscula, tá bom? Usos. Quando que a gente usa os pontos suspensivos? Para expressar dúvida, vacilação, suspense ou temor, tá bom? Então, para expressar dúvida, vacilação, hesitação, né? Suspense ou temor. Para interromper o discurso com fines expressivos. Para evitar reproduzir um título ou referência muito largo conhecido por el interlocutor. Né? Aqui equivale ao etc. Então, você vai dizer, por exemplo, fui à feira e comprei beterraba, batata, laranja, limão e os 3 pontinhos, os pontos suspensivos. Isso significa o quê? Que aquela lista ela continua, ela não termina ali. Equivale ao nosso etc. Tá bom? Dúvida. Por exemplo, você pode dizer assim, olha, quero ir à praia, 3 pontinhos. Mas o clima não ajuda. Então, você está na dúvida se você vai. Você não tem certeza. Quer ir à praia, mas não tem certeza. Tá? Então, um exemplo aí que você poderia usar os 3 pontos, os pontos suspensivos. Tá? Outro ponto, outro sinal de pontuação. Os signos de exclamação. Então, você tem aqui os pontos de exclamação. Diferente do português, pessoal, no português a gente tem um ponto de exclamação no final da frase, né? Em espanhol você vai ter no início e no final da frase, tá? Sempre o ponto que vem de exclamação no início, ele vem de cabeça para baixo, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Ok? Então, o que vocês têm que lembrar, o ponto de exclamação funciona da mesma coisa, da mesma maneira que no português, ele dá a entonação de uma exclamação. A diferença é o quê? Que em espanhol você tem 2 pontos de exclamação. Um no final da frase, normal igual ao português, e o ponto de exclamação de cabeça para baixo, invertido no começo da frase. Tá? Ponto de interrogação, também funciona igual no português, mas da mesma forma que o ponto de exclamação em espanhol. Você vai ter que colocar 2 pontos. Um ponto de exclamação, de interrogação, né? No final da sua pergunta, normal, igual ao português, mas você vai ter que colocar no início da pergunta o ponto de interrogação invertido, de cabeça para baixo, como vocês veem aí na imagem. Tá bom? Próximo ponto, próximo signo aí de pontuação são as comilhas. Comilhas significa aspas, tá? Aspas, igual que a gente tem no português, tá? Você tem 3 tipos de aspas, 3 tipos de comilhas. As comilhas latinas, que são essas aqui, que vocês estão vendo aqui na imagem, tá? As comilhas inglesas, que são as mais comuns hoje em dia. Você coloca mais ou menos em cima da palavra, tá? E as comilhas simples, né? São essas aqui também na imagem. Todas as 3 têm o mesmo uso, significam a mesma coisa, tá? Se utilizam em la reproducción de citas textuales, títulos ou palavras de outros idiomas. Então, quando você está escrevendo uma coisa, você vai citar, você vai reproduzir as palavras de outra pessoa, você vai colocar entre comilhas, entre aspas, tá bom? Você vai repetir o título de alguma coisa, de uma reportagem, você coloca entre aspas. Palavras de outros idiomas, está escrevendo lá em espanhol, você vai colocar uma palavra em inglês, por exemplo, você vai colocar essa palavra sempre entre aspas, tá bom? Outro sinal de pontuação importante são os parênteses, el parênteses, tá? Enmarca um enunciado que aporta informação adicional secundária ou aclaratória sobre o mensagem principal. Então, o parêntese, ele vai explicar algo, né? Ele vai dar uma informação secundária ou vai explicar algo que já foi dito ou já foi escrito na frase, tá certo? Então, por exemplo, você pode dizer assim, ó, João, aí abre um parênteses, o melhor aluno da sala, fecha parênteses, você está explicando quem que é João, né? Então, você coloca essa explicação em parênteses. João, parênteses, o melhor aluno da sala, fecha parênteses, passou de ano tranquilamente, tá bom? Então, vocês viram que eu coloquei uma explicação sobre quem era João entre parênteses, certo, gente? Detalhe, você não coloca espaço dentro do parêntese. Coloca aqui o primeiro parêntese, já escreve a frase direto sem espaço e fecha parêntese sem espaço. Só vai colocar espaço depois, antes e depois do parêntese, mas não dentro do parêntese, tá? É isso que está escrito nesse parágrafo aqui. La raya
e o guión. La raya, nós temos aqui, é um traço mais comprido, e o guión, que é um traço mais curto, tá? Qual que é a diferença de um para o outro? Vamos ver. A raya, ela vai ter a mesma função de um parêntese, tá? Ela vai ter a mesma função de um parêntese. Ela vai colocar ali informações secundárias, explicações sobre algo que já foi dito antes. Ela vai aclarar algo que já foi dito antes na frase, tá? E o guión? O guión, ele é mais, aqui, ó, mais estreito que a raya, ele é mais curto que a raya, tá bom? Se utiliza principalmente para señalar al final de um renglón que uma palavra não ha cabido por longitud e que continua no renglón seguinte. Então, o guión, ele é usado para quê? Para você separar as sílabas de uma palavra no final da linha. Você está escrevendo lá o seu texto, chegou no final da linha e você viu que aquela palavra não cabe lá. Então, você vai separar as sílabas, né? Para você pular a linha, para você fazer a translineação, você vai usar o guión, que é um tracinho, tá bom? Esse guión, ele é também usado para formar palavras compostas. Outra coisa que faltou dizer, que eu esqueci de dizer antes aqui, ó, a raya, né? Então ela serve também como parênteses, mas ela também vai servir, a raya é como se fosse o nosso travessão do português. Ela vai indicar as intervenções de cada interlocutor em um diálogo. Ou seja, ela vai indicar as falas de cada personagem, de cada interlocutor de um diálogo. Tá bom, gente? Então esses são os sinais de pontuação, muito fácil, muito tranquilo, igual que a gente usa em português, só o que muda são os nomes, né? Por exemplo, vírgula é coma, aspas é comilhas, né? Travessão é raia, e por aí vai, tá bom? E aí, depois disso, depois dessa explicação, vocês têm aí uma atividade, duas questõezinhas simples, tá? A primeira, reescrever o texto abaixo, substituindo os trechos entre parênteses pela pontuação indicada. Então, você tem um texto aqui, tá? E entre parênteses, você tem aqui as pontuações que deveriam estar, né? Então, por exemplo, como estás? Bien. Nosotros vamos tirando, coma. Então, você tem que substituir o que está entre parênteses pelo sinal, coma. Qual que é o sinal de coma? Nós vimos que é o quê? Vírgula. Então, você vem aqui e coloca vírgula. Tirando, vírgula. Cada um com seus problemas, ponto e seguido. Então, ponto e seguido é o quê? É o ponto e a próxima frase continua na mesma linha com letra maiúscula. Você vai fazendo isso. Você vai substituir o que está sendo pedido aqui. Ó. Você vai colocar a pontuação que está em parênteses, né? Você vai escrever a pontuação aqui. Reescrever o texto usando a pontuação que está sendo pedida entre os parênteses. Tá bom? E a segunda questão, gente, muito tranquila também. Ó. Depois que vocês aprenderam aí os usos, né, dos sinais de pontuação, né, vocês vão voltar lá no texto, isso que eu acabei de explicar aqui para vocês, né, vão ver os usos de cada sinal e vão explicar para mim por que foram empregados os sinais pedidos aqui. Ó. Então, na letra A, ó, por que foram usadas as comilhas? Onde estão as comilhas? Olha elas aqui, ó, aspas. Né? Nós temos aqui um texto que está entre aspas. Por que esse texto está escrito entre aspas? Tá? Qual a justificativa para o uso das comilhas nesse texto? Na letra B, por que se usou aqui a raya, né, os travessões? E na letra C, você vai escrever, pode ser em português, tá? Por que se usou aqui, né, os pontos suspensivos, que seria reticências no português. Tá bom, gente? Então, muito tranquilo. Esse é um assunto que não tem problema nenhum, tá? É muito parecido com o português, com os sinais de pontuação, que vocês já estão acostumados, certo? Então, acredito que não teremos aí nenhum problema quanto a isso. Um abraço a todos, cuidem-se e fiquem bem.